Bom, hoje seguimos aí com o livro Sexta-feira, Os Limbos do Pacífico. Hoje, mais especificamente, a gente vai passar o texto do Deleuze, né, que é Michel Tournier, O Mundo Sem o Trem. Então, tendo lido algumas passagens do livro e, enfim, descrito um pouco já as associações filosóficas, né, que eram feitas aí pelo Deleuze e também pelo Tournier. Mas hoje a gente vai se concentrar mais, de fato, nos conceitos, né, filosóficos e a partir do texto do Deleuze. Eu acho que vocês, a maioria aí já deve ter o texto, né? Se alguém não tiver e alguém puder mandar no chat, acho que pode ser bom. Bom, então a gente, nas últimas semanas, né, tivemos aí a companhia do Robinson Crusoe, de Sexta-feira, como descrito pelo Michel Tournier, passando por uma série de aventuras, né? No princípio, Robinson sozinho, depois junto com Sexta-feira. Aventuras que são espécies de ritos iniciáticos ou provas que a ilha vai colocando para ele, que as multiplicidades da ilha vão colocando para ele. E que, de certa forma, coloca a própria estrutura do psiquismo do Robinson em xeque, né? É isso que essa estrutura do campo perceptivo é chamado pelo Tournier e pelo Deleuze de outrem. E é com esse conceito que a gente vai começar hoje, né? A ideia é mais ou menos... eu vou ler algumas passagens do Deleuze descrevendo esse conceito de outrem. Depois nós vamos passar a ideia do que seria um mundo sem outrem e quem que seria o habitante desse mundo, que é o perverso. E nesse momento, então, vamos investigar o que é a perversão para o Deleuze nesse momento, 1967, acho, antes do encontro dele com Guattari. Vamos pensar um pouco a diferença dessa perversão que aparece no livro Lógica do Sentido, né, para a perversão que aparece no Antiédipo, com o Guattari. Então, o Deleuze vai mudar de posição. A princípio, para ele, a perversão é mais afirmativa, é a perversão que ele distingue para uma pesquisa sobre o campo transcendental. E já com Guattari, ele vai falar mais vai se focar mais no esquizo, né, como um personagem mais afirmativo aí da ordem do desejo. Em algum momento vamos distinguir também, junto com Deleuze, o que seria então a neurose e a psicose nesse momento, em que elas se distinguem da perversão. Elas também são fases aqui na aventura do Robinson, como a gente vai ver. E vamos, durante esse percurso, percebendo um certo curto-circuito no desejo. Um desejo que já não se refere mais a origens a serem reproduzidas, né? Uma outra ilha, uma outra humanidade a ser reproduzida na ilha. Não mais a origens, mas um desejo dirigido a fins. E fins cada vez mais desprovidos de um objeto fixo, de um objeto determinado. Fins que vão alcançando aí primeiro o plano das imagens, um desejo que se libera dos corpos pelas imagens, e então um desejo que passa das imagens aos puros elementos liberados. Então, a gente já tinha aqui no Deleuze, nesse momento, uma espécie de devir molecular da percepção, e um devir molecular do desejo, já que o desejo vai investir essa dimensão atômica, molecular do cosmos. Parece que o Lógica do Sentido é o texto mais psicodélico do Deleuze. Inclusive, ele faz um elogio
ó psicodelia, termina um texto assim. Então, esse texto, particularmente, ele me parece muito alucinógeno, porque ele descreve justamente os elementos se evolando de um corpo físico, né, de um organismo. E esse é o sentido da dessubjetivação perversa do Robinson. Liberar os elementos dos corpos. Alguma questão, gente, mais geral aí sobre a narrativa do Tournier, antes da gente entrar nos conceitos? Bom, então vamos lá. Primeiro, alguém quer falar? Bom, eu já descrevi um pouco o trem como a estrutura da percepção, aquilo que delimita a percepção, o campo de possíveis. O trem são os mundos possíveis que nos circundam, as virtualidades de tudo que pode acontecer a partir da estrutura social, psíquica e perceptiva que a gente vive. O Deleuze, então, na página 231, começa a falar sobre os efeitos de outrem. Só lembrando que outrem, além de ser a estrutura do campo perceptivo, não se confunde com outrens, com este ou aquele outrem, com este ou aquela pessoa. Não, outrem é a condição do campo perceptivo. Na verdade, tal ou tal outrem específicos, eles podem vir a ser termos nessa estrutura cada vez, a vir efetuar essa estrutura cada vez. Mas esse outrem aqui é impessoal, eu diria. É algo que atravessa a todos, desde o momento em que vivemos em corpos orgânicos e vivemos em sociedade. Então, diz o Deleuze. O primeiro efeito de outrem é em torno de cada objeto que percebo, ou de cada ideia que penso. A organização de um mundo marginal, de um arco, de um fundo que outros objetos, outras ideias podem sair, segundo leis de transição, que regulam a passagem de uns aos outros. Olho um objeto e em seguida me desvio, deixo-o voltar ao fundo, e ao mesmo tempo em que se destaca do fundo, um novo objeto da minha atenção. Se este novo objeto não me fere, se não me vem chocar com a violência de um projétil, como quando batemos em alguma coisa que não vimos, é porque o primeiro objeto dispunha de toda uma margem em que eu sentia já a preexistência dos seguintes, de todo um campo de virtualidades e de potencialidades que eu já sabia capazes de se atualizarem. Ora, um tal saber, ou sentimento de existência marginal, não é possível, a não ser por intermédio de outrem. Outrem é para nós um poderoso fator de distração, não apenas porque nos perturba constantemente, nos arranca do pensamento atual, mas ainda porque a simples possibilidade do seu aparecimento lança uma vaga luz sobre um universo de objetos que, embora situados à margem da nossa atenção, são capazes, a todo momento, de se tornar o seu centro. Então, o trem aqui, ele anuncia
ele chega a nós por meio de um objeto, mas ele não é esse objeto, que é apenas um dos termos de outrem, mas esse objeto já nos anuncia nas suas margens todo um campo de possíveis. Ora, se nós vamos entrar num rio, é possível que entremos, é muito possível que entremos com cuidado, porque no fundo esse rio pode ser fundo, esse rio pode ter pedras que podem ferir nosso pé. Então, o objeto rio, a partir de que somos fundados, estruturados por outrem, ele anuncia uma série de possíveis na sua vizinhança, nas suas margens. Isso é um campo de virtualidade. Sigo com Deleuze. A parte do objeto que não vejo, coloco-a ao mesmo tempo como visível para outrem. Tanto que, quando eu tiver feito a volta para atingir essa parte escondida, terei alcançado outrem, por trás do objeto, para dele fazer uma totalização previsível. E os objetos atrás de mim, sinto que eles se ligam e formam um mundo precisamente porque visíveis e vistos por outrem. E esta profundidade, para mim, segundo a qual os objetos se invadem ou mordem uns aos outros e se escondem uns atrás dos outros, eu a vivo também como sendo uma largura possível para outrem. Largura em que se alinham e se pacificam, do ponto de vista de uma outra profundidade. Em suma, outrem assegura as margens e transições do mundo. Ele é a doçura das contiguidades e das semelhanças. Ele regula as transformações da forma e do fundo, as variações de profundidade. Ele impede os assaltos por trás. Povoa o mundo de um rumor benevolente. Faz com que as coisas se inclinem umas em direção às outras e de uma para a outra. Encontrem complementos naturais. Quando nos queixamos da maldade de outrem, esquecemos essa outra maldade, mais temível ainda, aquela que teriam as coisas se não houvesse outrem. Ele relativiza o não sabido, o não percebido, pois outrem, para mim, introduz o signo do não percebido no que eu percebo, determinando-me a aprender o que não percebo como perceptível para outrem. Em todos esses sentidos, é sempre por outrem que passa meu desejo, e que meu desejo recebe um objeto. Eu não desejo nada que não seja visto, pensado, possuído por um outrem possível. Está aí o fundamento do meu desejo. É sempre outrem que faz meu desejo baixar sobre os objetos. Então vejam que outrem condiciona não só a percepção, mas o desejo. Nós só desejamos através de outrem. Digamos que os modelos, os ideais do desejo são todos dados e colocados por outrem. Outrem destaca um certo mundo possível para nós em que as coisas estão no seu lugar, ou pelo menos mais ou menos no seu lugar. Há transições entre elas, há mudanças, mas outrem instala uma previsibilidade. Nós chegamos em casa após um dia difícil, um dia cansativo, e as coisas estão no seu lugar. Se elas não estão no seu lugar, nós temos uma explicação possível para isso. Então, outrem, determinando esse campo de possíveis, determina o que é possível, o que é previsível. Tanto que, quando acontece alguma coisa inexplicável, nós somos vítimas de uma angústia, de um terror. Como se o trem fosse sacudido. Então, essa definição é sempre outrem que faz meu desejo baixar sobre os objetos. Eu acho bem importante, assim, porque justamente um objeto, ao modo como nós o percebemos na psique, é sempre um objeto social, é sempre um objeto coletivo, que passa pelo simbólico. Então, é o outrem que faz meu desejo baixar sobre os objetos, porque é o que faz meu desejo reconhecer
uma força, reconhecer uma multiplicidade como um objeto fixo, como uma representação, como algo que pode ser claro. Aqui a gente tem as semelhanças, as contiguidades, as transformações também das formas, as variações de profundidade, as passagens. Mas tudo aqui é mais ou menos previsível. Mesmo as passagens, mesmo as transformações. Por outro lado, como a gente vai ver, num mundo sem outrem, as semelhanças e as contiguidades e as leis conhecíveis das transformações vão ser perturbadas, em nome do paradoxo, em nome de elementos puros que vão ser liberados desses corpos, como a gente vai ver. Um desejo que vai se tornando cada vez mais sutil, despregado dos organismos, das identidades, das pessoas, para encontrar os fluxos. Bom, seguimos com a definição de outrem, com Deleuze, 234. Comparando os primeiros efeitos de sua presença e de sua ausência, podemos dizer o que é outrem. O engano das teorias filosóficas é reduzi-lo, ora a um objeto particular, ora a um outro sujeito. E mesmo uma concepção como a de Sartre, do ser e o nada, que se contentava em reunir as duas determinações, fazendo de outrem um objeto sob o meu olhar, que me olhe, por sua vez, me transforme em objeto. Mas outrem não é nem um objeto do campo de minha percepção, nem um sujeito que me percebe. É, em primeiro lugar, uma estrutura do campo perceptivo, sem a qual este campo, no seu conjunto, não funcionaria como faz. Que esta estrutura seja efetuada por personagens reais, por sujeitos variáveis, eu para vós e vós para mim, não impede que ela preexista como condição de organização em geral, aos termos que a atualizam em cada campo perceptivo organizado, o vosso, o meu. Assim, outrem, a priori, como estrutura absoluta, funda a relatividade do outrem em termos, como termos efetuando a estrutura de cada campo. Mas qual é essa estrutura? É a do possível. Um semblante assustado é a expressão de um possível mundo assustador, ou de alguma coisa de assustador no mundo que ainda não vejo. Compreendemos que o possível não é aqui uma categoria abstrata, designando alguma coisa que não existe. O mundo possível, expresso, existe perfeitamente, mas não existe atualmente fora do que o exprime. O semblante terrificado não se parece com a coisa terrificante. Ele a implica, a envolve como algo de diferente, numa espécie de torção que põe o expresso no exprimente. Quando apreendo por minha vez e por conta própria a realidade do que o trem exprimia, não faço nada mais do que explicar o trem, desenvolver e realizar o mundo possível correspondente. É verdade que o trem já dá uma certa realidade aos possíveis que envolve. Falando precisamente, o trem é a existência do possível envolvido. A linguagem é a realidade do possível enquanto tal. O eu é o desenvolvimento, a explicação dos possíveis, seu processo de realização no atual. Então vejam que aqui o trem implica a existência do possível envolvido. Então tem uma coisa, todos os possíveis que a envolve. Um rosto assustado já implica um rosto terrificado, implica a presença de algo terrificante. Implica um campo de possíveis que o envolve. É a mesma coisa que eu falava a respeito do rio. É a mesma coisa que eu falo a respeito da floresta.
É como se as coisas chamassem umas às outras, envolvessem umas às outras, criassem campos de implicação, de vizinhança, e a estrutura ou trem adivinha umas pelas outras, ou menos tenta adivinhar. Bom, então a existência do possível envolvido, a linguagem é a realidade do possível enquanto tal. Então, tudo que é exprimível na linguagem tem relação com outrem, tem relação com aquilo que pode ser dito, pode ser compreendido por outro. Então é pela linguagem também que outrem circula, que outrem passa de um a outro. E, por fim, o eu é o desenvolvimento, a explicação dos possíveis, seu processo de realização no atual. Então, segundo essa perspectiva do eu e de uma consciência, essa consciência está o tempo todo desenvolvendo a explicação dos possíveis, realizando possíveis, segundo aquilo que ele compreende como possível, segundo o seu campo. Vejam só essa referência do Deleuze ao Proust, para falar de outrem desses possíveis. De Albertine percebia, ao longe, Proust diz que envolve ou exprime a praia e a arrebentação das ondas. Se ela me tivesse visto, o que é que eu poderia ter representado para ela? Do seio de que universo ela me distinguiria? O amor, o ciúme, serão a tentativa de desenvolver, de desdobrar esse mundo possível chamado Albertine. Em suma, outrem como estrutura é a expressão de um mundo possível. É o expresso apreendido como não existindo ainda fora do que o exprime. Deleuze cita o Tournier. Cada um desses homens era um mundo possível, bastante coerente com seus valores, os seus focos de atração e de repulsa, o seu centro de gravidade. Por mais diferentes que fossem uns dos outros, esses possíveis tinham em comum atualmente uma pequena imagem de esperança, tão sumária e superficial, em volta da qual se organizavam e num ponto da qual se encontravam um náufrago chamado Robinson e o seu servo mestiço. Contudo, por muito central que essa imagem fosse, ela estava em cada um deles marcada pelo signo do provisório, do efêmero, condenada a voltar num curto prazo ao nada de onde a tinham tirado, o desvio acidental do Whitburn. E a cada um desses mundos possíveis proclamava ingenuamente a sua realidade. O outrem era isto, impossível, que se obstina em passar por real. Então a gente tem mais dois exemplos aqui, do Proust e do próprio Tournier, né? No Tempo Perdido, né, nesse monumental série aí de romances do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, há essa personagem enigmática, né, Albertine. E os possíveis que ela exprime aqui, na associação dele, tem relação com o mar e a arrebentação. Tem relação com algo que, um mundo possível que ele vai desdobrar através dela, e que é o móvel do tempo perdido, que é o ciúme. O que ele percebe dela, o que ele sente, o que o liga a ela, é o ciúme. E é através do ciúme que vai haver uma série de ligações entre ela e tudo aquilo que ele viveu. Então, ela exprime um mundo possível, mas um mundo com certos campos de implicação, com certos possíveis.
Então, o que faz o narrador prussiano pensar é o ciúme. É isso que movimenta a obra. Por outro lado, no exemplo do Tournier, a gente vê, ele está descrevendo aqui os marinheiros que chegaram em Esperança em determinado momento, né, já ao fim do livro, e que cada um deles tem uma certa imagem de Esperança, um conjunto de representações sobre Esperança, talvez parecidas entre eles e ao mesmo tempo diferentes, mas todas elas dependem de outrem, enquanto campo perceptivo, enquanto ideias, enquanto crenças que pode se ter sobre aquilo que é absolutamente desconhecido. Então, o que a estrutura outrem condiciona os marujos a verem na ilha? Onde há água, que bichos eles vão matar para extrair o alimento, se há ouro escondido em algum lugar. São esses possíveis que se desdobram da subjetividade dos marinheiros. É isso que eles veem ali em Esperança. Enquanto o Robinson já está se relacionando com Esperança enquanto uma força viva, eles só conseguem ver objetos destacáveis do fundo, que se destacam e retornam para o fundo, na medida dos interesses deles, do apetite, né? De qual fome. Ainda em outrem, ele ainda descrevendo, né, esse conceito, na página 236. Podemos compreender melhor os efeitos da presença de outrem. A psicologia moderna elaborou uma rica série de categorias que explicam o funcionamento do campo perceptivo, das variações de objeto nesse campo. Forma, fundo, profundidade, comprimento, tema, potencialidade, perfis, unidade de objeto, franja, centro, texto, contexto, estético, não estético, estados transitivos, partes substantivas e etc. Mas o problema filosófico correspondente não está, ao que parece, bem colocado. Pergunta-se se essas categorias pertencem ao próprio campo perceptivo e lhes são imanentes, monismo, ou se remetem a sínteses subjetivas, exercendo-se sobre uma matéria da percepção, dualismo. Estaríamos enganados se recusássemos a interpretação dualista sobre o pretexto de que a percepção não se faz por meio de uma síntese intelectual ajuizadora. Podemos, evidentemente, conceber sínteses passivas sensíveis, de um tipo bem diferente, exercendo-se sobre uma matéria. O Searle, nesse sentido, nunca renunciou a um certo dualismo. Mas, mesmo assim, duvidamos de que o dualismo esteja bem definido, enquanto estabelecermos entre uma matéria do campo perceptivo e a síntese pré-reflexiva e as sínteses pré-reflexivas do eu. O verdadeiro dualismo encontra-se a alhures entre os efeitos da estrutura outrem no campo perceptivo e os efeitos de sua ausência. O que seria a percepção se não houvesse outrem? É preciso compreender que outrem não é uma estrutura entre outras no campo da percepção, no sentido em que, por exemplo, reconhecer-lhe-íamos uma diferença da natureza com relação aos objetos. Ela é a estrutura que condiciona o conjunto do campo e o funcionamento deste conjunto, tornando possível a constituição e a aplicação das categorias precedentes. Não é o eu, é o outrem como estrutura que torna a percepção possível. Então vejam que todas aquelas categorias precedentes, forma, fundo, profundidade, comprimento, tema, potencialidade, na verdade, elas só são possíveis a partir de outrem, do fundamento de outrem. O Deleuze está dizendo, então, que o dualismo não está tanto entre matéria e representação.
mas entre os efeitos da estrutura outrem no campo perceptivo e a ausência dessa estrutura. A gente vai ver que a presença da estrutura outrem no campo perceptivo distingue, separa sujeito e objeto, formando justamente o dualismo. Enquanto, por outro lado, a ausência de outrem, a ausência da estrutura do campo perceptivo, vai indicar um monismo, no sentido de um mundo em que as coisas não são separadas, em que elas se prolongam umas nas outras, fluxos e cortes de fluxos. Elementos que se evolam dos corpos. Corpos intensos e inorgânicos para além dos organismos. Deleuze 237. Definindo outrem, segundo Tournier, como a expressão de um mundo possível, fazemos dele, ao contrário, o princípio a priori da organização de todo o campo perceptivo. Segundo as categorias, fazemos dele a estrutura que permite o funcionamento, assim como a categorização desse campo. O verdadeiro dualismo aparece, então, com a ausência de outrem. O que ocorre nesse caso para o campo perceptivo? Será que é estruturado segundo outras categorias? Ou, ao contrário, abre-se sobre uma matéria muito especial, fazendo-nos penetrar em um informe particular? Eis a aventura de Robinson. Então, as aventuras do Robinson, como a gente viu, indicam um desaparecimento progressivo da estrutura, ou trem. Esse romance é uma experimentação. Através de uma série de procedimentos ou provas, o trem vai sendo esboroado. E o Tournier vai experimentando pensar quais são as consequências para uma vida na ausência de outrem. Como se percebe o mundo? Como se percebe o outro? Ainda existe o outro? Certamente existem outros pontos de vista, existem ainda outras perspectivas. Não é que quando o trem cai a gente vai para o vazio. Mas quem são esses outros quando o trem é esboroado? Talvez não sejam mais outros ideais. Talvez não sejam mais representações sobre esses outros. Talvez, na ausência de outrem, apareça a verdadeira relação real, relação entre forças. Essa relação entre forças, nesse texto do Deleuze, é referido ao aéreo, em oposição ao terrestre, como a gente vai ver. Enquanto o terrestre tem relação com o organismo e com a compressão dos elementos nos corpos, o aéreo diz dos elementos liberados dos corpos. Ao longo dessa progressiva perda de outrem, na medida em que não se encontram mais personagens para efetuar essa estrutura, para ocupar um lugar nessa estrutura, primeiro Robinson tenta colocar no lugar de outrem a linguagem.
E ele fala para si mesmo, ele conversa em voz alta, ele cria um diário. Ele cria uma carta lá com os regimentos para reger, dominar, né? Explorar a ilha. Então, ele vai tentando criar substitutos para o trem. Só que essa progressiva perda começa a produzir consequências na percepção dele. Ele começa a alucinar. Então, tem um momento em que ele imagina, que ele alucina que tem um navio espanhol chegando para resgatá-lo. Vejam que o trem, como eu disse, aqui está sendo referido à Terra. A Terra que atrai, comprime e organiza os elementos livres. Enquanto o mundo sem o trem, como eu indiquei, vai ser referido ao ar e ao sol. Página 227. Observar-se-á que a terra e o ar desempenham menos o papel de elementos particulares que o de duas figuras completas opostas, cada qual reunindo por conta própria os quatro elementos. Mas a terra é o que os encerra e os estreita, contém-nos na profundidade dos corpos, enquanto o céu, com a luz e o sol, leva-os ao estado livre e puro, liberados de seus limites, para formar uma energia cósmica de superfície, una e, contudo, própria a cada elemento. Há, por conseguinte, um fogo, uma água, um ar e uma terra terrestres, mas também uma terra, uma água, um fogo, um ar, aéreos ou celestes. Há um combate entre a terra e o céu, em que está em jogo o aprisionamento ou a liberação de todos os elementos. A ilha é a fronteira ou lugar desse combate. É por isso que é tão importante saber de que lado vai pender, se será capaz de derramar no céu seu fogo, sua terra e suas águas, e de se tornar ela própria solar. O herói do romance é a ilha, tanto quanto Robinson, tanto quanto Sexta-feira. A ilha muda de figura no curso de uma série de desdobramentos, não menos do que Robinson, que muda de forma no curso de uma série de metamorfoses. A série subjetiva de Robinson é inseparável da série de estados da ilha. Então, o Deleuze está dizendo, gente, que aqui, nesse romance do Tournier, o céu e a terra fazem uma oposição. E existe uma terra, um ar, um fogo e uma água terrestres, mas também celestes. E eles são diferentes. Nesse elemento terrestre, como eu disse, está ligado ao trem, os elementos são aprisionados nos corpos. É a constituição de um organismo, mas também de uma identidade. Num mundo sem outrem, regido não mais pela terra, não mais pelo elemento telúrico, mas pelo céu, o qual implica o ar e o sol, os elementos vão então ser liberados dos corpos. Então aqui nós temos uma espécie de combate que é tema da mitologia e das religiões há milhares de anos, que é entre o céu e a terra. Mas o céu aqui não é o céu cristão. Aqui o céu tem relação com, digamos assim, o mais estranho, o mais alienígena para nós, e ao mesmo tempo aquilo que dá energia à vida, dá essa energia cósmica à vida, é o sol. É a força do sol. A Terra, por outro lado,
ela teria aprisionado os elementos celestes. Então, quando a gente fala no juízo de Deus, no Deleuze, é uma coisa, eu diria, mais metafísica ainda do que dizer simplesmente que é algo da ordem do simbólico. Os próprios organismos, as próprias formas são encerradas nessa terra. Esses elementos que no céu, no espaço, corriam livres, eles vão ser fixados em certos corpos que possuem leis de organização muito definidas, aprisionando os elementos puros. Deleuze, página 228. O termo final é Robinson feito elementar, em sua ilha. Ela própria entregue aos elementos, um Robinson de Sol, na ilha tornada solar, uraniano em Urano. O que importa aqui não é, por conseguinte, a origem, mas, ao contrário, o desfecho, o alvo final, descobertos através de todo tipo de avatares. Então, vejam só, tanto o Robinson, quanto a ilha, quanto Sexta-feira, eles possuem um corpo visível, um organismo visível, que, a princípio, é implicado pela estrutura ou trem, e duplos, simulacros que vão progressivamente ser liberados desses corpos. Vejam só, o Robinson chega na ilha e ele chega com o trem em peso na cabeça dele, né? E ele vê essa ilha e projeta sobre essa ilha a estrutura ou trem. Assim como quando chega o Sexta-feira, ele projeta sobre o Sexta-feira a estrutura ou trem e já apreende o Sexta-feira esse ser absolutamente desconhecido para ele como um escravo, como alguém que ele vai explorar. Então vejam que o Robinson traz da civilização modos de se relacionar, de ver o mundo, muito específicos. Ele já sabe dar nome às coisas, ele já sabe dar utilidade e função a cada elemento ali da ilha. Aquele desconhecido que chega à ilha. Só que ao longo da aventura, tanto o Robinson, quanto a ilha, quanto o Sexta-feira, por trás de cada um desses, vai aparecendo um duplo. Um duplo do outro. Um espectro, um simulacro. Que na medida que o trem se esboroa, vai ser liberado desse corpo que parecia uma identidade, que parecia organizado, parecia uno. Como eu disse já um encontro atrás, o Sexta-feira, como a gente vai ver, ele exerce uma função muito especial nessa transformação, nessa liberação dos duplos. Ele é uma espécie de Hermes ou de Exu, né? Esse que está na encruzilhada, esse que está na passagem, esse que ajuda alguém a fazer a passagem. Eu associo ele a um conceito que eu venho tentando dar consistência há algum tempo, que é o conceito do aliado. O aliado é aquela força, é aquele outro ponto de vista que nos permite passar de um corpo organizado e aprisionado, que aprisiona os elementos, para essa dimensão dos elementos livres. O aliado é aquilo que nos permite estabelecer relações animistas com aquilo que nós chamávamos objetos ou coisas. Vinícius, quer perguntar uma coisa? João, boa noite a todos, né? A todos. Boa noite, João. Isso que você falou agora sobre o aliado, me remete muito a um campo assim de pesquisa que eu utilizo muito, que eu pesquiso muito, assim, que é uma ferramenta que eu tenho muito apreço, assim, que é o
o acompanhamento terapêutico, né, o AT. Então, assim, sobretudo nessas perspectivas de Zinste, assim, né, eu teve um tempo que eu trabalhei no CAPS, aqui da minha cidade, em Natal, e a gente estava tentando implementar um programa de acompanhamento terapêutico, assim, pela RAPS, né, pela rede, para poder fazer esse processo de Zinste das pessoas que serviço de porta aberta, não precisa as pessoas ficarem lá amontoadas, né? Assim, isso é o que há de mais ultrapassado, assim. Enfim, e aí essa figura do é muito isso, assim, para mim, do fazer o acompanhamento terapêutico, assim, né? De criar essas suavidades, né? De fazer o acompanhar no território da pessoa, né? Produzindo potência, ficar produzindo adoecimento, né? Paranoia, tristeza, peso, né? Assim, antiprodução e tal. Enfim, acho que a Jura, você falou que você está pensando bastante nela, assim, né? E eu acho que a gente pode ir trazendo também, porque isso é legal pensar e também é bem na ordem do prático, né? Vamos dizer assim, porque em alguma já escutei que tem muitos colegas que trabalham na clínica, fazem esse acompanhamento no consultório, no setting. Então pensar esse ou trem, né? De esse aliado que também pertence a essa rede. Enfim, desculpa interromper, é isso, pessoal, legal, acho que essa figura do... Porque é muito interessante isso, assim, porque, por exemplo, se a gente for pensar na sexta-feira, ele vai, em alguma medida, testemunhando esse processo também, né, do Robinson, e seria interessante também uma narrativa, assim, de estar enxergando todos esses processos telúricos e agora, como você está apontando, né, para esse tipo mais celeste. Passamos já por Urano e tudo, né? De muitas tensões, assim, né? Tipo, Robinson com todo esse aparato é, de déspota, né? Que escraviza o trem, né? Que são, vem de outrens escravizados, assim, tipo, colonizados, né, com as instituições ali modernas e esse ensaio nessa ilha que ainda não foi colonizado assim pela polis, né, pela cidade, poder assim, pela lei, etc. E, enfim, e quanto que encontro de loucos, de regimes de loucos, entre aspas, assim, né, esse romance assim, abrindo, assim, todo esse devaneio, assim. E nós, em alguma medida, somos testemunhas, assim, desses territórios, né? Em alguma medida, a gente vai como acompanhantes terapêuticos, sei lá, acompanhantes narrativos, vendo esses territórios, né? Então, vendo como vai se dando a passagem. Então, tipo assim, é, é, essas pessoas, né, que são ditas psicóticas, que estão institucionalizadas há muito tempo, e tem até você quase vê o cordão umbilical da pessoa ali, tipo, né, tipo, medicamentoso, né, da falta de, enfim, de exercício da cidadania, dessa troca com o trem, quase numa relação, eu pirei muito nisso, sabe, nessa cena dos porcos, e quando ele começa a se entremelar na lama e vai para, sabe, paisagens cavernosas e vira um próprio germe da semente dentro da terra e fica naquele estado ali que começa a digitalizar, né, a ilha, as coisas começam a secar e eu fico olhando assim, tipo, foi um pouco de viagem que esse estado me trouxe quando eu vejo essa potência capturada manicomialmente, assim, né? Tipo,
e a pessoa ali, prostrada no CAPS, ei, fulano, vai participar da oficina de tal coisa? A pessoa nem responde, né? Fica olhando assim pra você e tal. E aí emprestar esse corpo, né? Somar, dizer assim, não, vamos lá, e aí a pessoa vai, se levanta também, aí você vai, acompanha, há uma para ali no bebedouro, fica um tempo, pega um copo, empilha um copo, dois copos, três copos, quatro copos, desempilha tudo de novo, aí pega um, aí sim bota água, e aí vai para a oficina, né? Enfim. Então, eu fiquei pensando nessa ilha, como esses territórios, como um CAPS, sei lá, foi uma viagem que eu tive, sei lá, sabe? Tipo assim, como onde estariam, assim, nesse corpo ilha, é, assim, nessa esperança, né? Tipo assim, diferentes territórios e intensidades, assim, tipo, burocráticos, institucionais, psicóticos, neuróticos, né? Tipo, esquizo, sabe? Tipo, nossa colega postou o livro, vou dar uma sacada agora melhor, e eu achei interessante isso, sabe? Essa cartografia, né, que o Deleuze e tal, e vocês estão trazendo, assim, sobre os territórios e sobre as pulsões, como elas vão se agenciando, assim, né? Tipo, pensei nisso, sabe? Pensei muito, isso me ajudou muito, esse estado umbroso, lamoso, depressivo, meio que é uma espécie de uno, uma fusão, assim, tipo faná, né, para os sufis, né? Tipo assim, uma dissolução no uno, só que é uma dissolução que não tem, não circula, não tem conatos, né? Assim, tipo, parece que é uma fusão depressiva. Não sei, enfim, vamos, né? Próximos tópicos. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Essa sua intervenção falando sobre a questão do AT, né? Acompanhamento terapêutico, me remete ao começo do Antiédipo, onde o Deleuze e o Guattari falam sobre o passeio esquizo, opondo o passeio esquizo, de certa forma, ao consultório, né? E esse passeio esquizo é baseado, o Deleuze e o Guattari vão buscar num livro do Buchner, que é um escritor alemão, chamado Lenz, que é sobre um outro escritor, que é o Lenz, que, enfim, enlouquece ali no livro, né? E só que esse enlouquecimento, o que parece a todos um enlouquecimento, é, na verdade, uma grande potência esquizo, que é essa potência, digamos, de reencontrar os elementos liberados dos corpos. Então, nesse livro, o Buchner vai descrever o passeio do Lenz pelas montanhas, e é muito bonito as descrições. Só que, digamos que, mesmo nesse mundo, esse mundo não digamos, uma sopa batida que vai nos encontrar apaziguadora, que vai nos receber como útero materno. É o mundo das forças, é o sistema da crueldade. Então, quando a noite começa a descer como se fosse uma cortina, o Lenz sente terror. Então, percebem, são certos elementos do mundo que, quando a gente tem o trem garantindo, bom, é a noite, mas eu tento prever, eu coloco num campo de possíveis o que pode haver dentro da noite. Um animal selvagem, uma pessoa perigosa. Só que para o Lenz, que não capta mais a noite como algo dentro de um campo de possíveis, a noite é aterrorizadora, ela é uma força em si mesma. Ela tem uma personitude, ela é personificada. Ela é uma força que eu desconheço. Então, eu acho que nesse movimento do Lenz, o que a gente pode ver é porque uma pessoa recua do processo esquizo para a psicose. Deleuze e Guattari diferenciam o esquizo do psicótico de hospital, né? A psicose ocorre quando, encontrando o campo de imanência, o campo dos elementos liberados, com terror, se volta atrás. E o eu que
ficou com os seus fragmentos, seus pedaços como despojos de um navio naufragado, vai haver um processo de envelopamento, um envelopamento psicótico, que tem a ver com a tendência à catatonia, né? Então, o psicótico vai acessar esse campo de intensidade, mas vai ser algo traumático, algo muito difícil, algo que, sem outrem, ele não vai poder relativizar. Ele não vai poder dizer, pensar o que é possível. Não há espaço mais entre ele e as coisas. Então, ele recua para dentro e se fecha no envelope. Se fecha numa série de gestos repetitivos, automatismos, palavras que vão agarrá-lo, alucinações que vão tentar dar conta de um mundo retalhado. Então, assim, me parece que assim, a direção para tratar da psicose, claro que não poderia ser fechar mais ainda a pessoa, encerrar ela em um mundo de regras, de hierarquia, de muros. Ela foi até a fronteira e voltou. Ela saiu, em alguma medida, de uma ilusão neurótica, de consensualidade. Mas ele experimenta o mundo como aterrorizador e volta e se envelopa. Interessante, né? E em algumas medidas dialoga muito. Eu acho que eu não lembro mais se foi aqui ou se foi no grupo do animismo. Citaram, acho que foi Ferenczi, né? Assim, dessa traumatologia, vamos dizer assim, do Ferenczi enquanto, tipo, essa abertura para o trem, né? O trem que testemunhe, né? Assim, alguém que... É muito interessante isso. Porque o trem, às vezes eu fico pensando, né? O tempo todo fazendo esse estudo. O grande outro, né? E o trem. E aí vou fazendo, né? Assim, que cada... né, do estruturalismo para um pós-estruturalista, vamos dizer assim, né? Em alguma medida, mesmo que fosse mais ou menos ali contemporâneo, mas tipo assim, tá, o que que a gente, né? E aí o trem é um índex, né? Assim, que eu fico pensando naqueles psicanalistas mais conservadores que vão falar assim dessa psicose como esse outro que não falta no sentido que, né? Por causa da castração, blá blá blá, blá, mas no sentido de que não existe, fala como se não existisse outro, né? É, nas síndromes de espectro autista, né, o pessoal vai dizer que esse discurso bem capacitista, assim, né, de que, não, mas é porque não tem a percepção do grande outro e tal. E eu acho que essas cartografias, esse índice, o trem, é muito interessante, porque é uma ferramenta que a gente coloca ali, né? Eu acho que você está tentando demonstrar para a gente isso. Eu acho que está ficando um pouco mais claro para mim agora. E de alguns encontros atrás, uns 4 encontros, né? Fui vendo assim no acervo e tal, e fui, tá, mas vamos lá, qual é a diferença de outrem e grande outro? Porque, em alguma medida, tipo, tá, vamos lá, vamos, tim, tim, sabe? Tipo, vamos ver o que eles têm a dizer. E agora eu acho que com os seminários, assim, né, com as trocas que a gente vai dando aqui no grupo e tal, no grupo de estudos, foi ficando mais claro. Assim, acho que esse exemplo do Robson, né, tipo, essa leitura com sexta-feira e tal, eu acho muito, eu tô conseguindo entrar na sacada, sabe? Assim, esse território que apareceu para mim agora, assim, ou trem, assim, esse dispositivo, sei lá, né, usando, tô sendo muito praxista, né, muito pragmático, mas é porque eu tô pirando muito nisso, assim, nessa clínica com o outrem, assim, sabe, assim, esse campo de possibilidades que se abre para o encontro, que não se diz só da relação, fazendo uma análise do diagrama de forças, assim, né, tipo, do acompanhamento terapêutico, da equipe, da pessoa que está em sofrimento, aí você trouxe que é bem sobre isso mesmo. O esquizo é uma figura diferente do psicótico, né, enquanto de territorialização.
do que a gente, de enclausuramento, de adoecimento, né, tirar os direitos da pessoa, enfim, de desincapacitar a pessoa, né, e, enfim, quanto que realmente não é só o grande outro, né? O grande outro, de repente, parece ser uma célula pequena diante de uma miríade, assim, né? Uma constelação, assim, de outrens, assim, de muros brancos, de rostos, né? Aí depois de buracos negros e tal. Essa polifonia, eu acho que é uma palavra que você usou muito, assim, né? Polifonia. É, eu tô achando muito interessante, sabe? Pegar a expressão da Sully Ronick, né? No corpo vibrátil da gente, como é que ressoa. Que a imagem que está me vindo agora é um lago, né? E várias aquelas ondinhas no lago, assim, entre si, ressonando, 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 sabe? E o nosso corpo vibrátil, tipo, essa superfície do lago, assim, tipo, vibrando nesses encontros, assim, sabe? Ou trens, ou trens, ou trens, ou trens. Estou achando interessante isso. Tem uma pergunta do Alisson, se dá para dizer que o trem é ontologia. Se nós pensamos, eu acho que a ontologia como múltiplas ontologias, eu diria que me parece que o trem ainda é anterior a isso. O trem é o que funda o campo perceptivo humano, na medida em que ele implica um organismo e uma cultura. Pode ser que as diferentes ontologias atualizem de diferentes modos o campo de virtualidades que o trem coloca. Mas é sempre um mundo, a princípio, de formas, de possíveis, de figuras. Digamos que, se a gente for pensar numa ontologia ameríndia, por exemplo, né? Me parece que há um campo de possíveis e algo que aparece no limite desse campo de possíveis, mas que está já no desconhecido, que não é acessado por todos, ou pelo menos no mesmo grau. Então, me parece que o xamanismo descreve, na ontologia perspectivista, digamos assim, esse combate também do céu e da terra, né? Essa liberação dos elementos da terra. Então, me parece que o trem, a princípio, funda a possibilidade da percepção humana dentro de um sistema de sujeito e objeto, de possíveis, de semelhanças, de contiguidades. Digamos que aquilo que é inaudito, aquelas transformações, aquelas passagens, aquelas torções que o real produz, é isso que fende ou trem cada vez, ainda que ele tente já envolver de novo, né? A ruptura. Bom, eu vou seguir um pouco mais aqui na leitura, pelo menos para a gente terminar essa questão quanto a o mundo sem o trem. Hoje, eu acho que eu não vou conseguir entrar no tema da perversão ainda. Página 228. Observou-se frequentemente que o tema de Robinson, em Defoe, não era somente uma história, mas um instrumento de uma pesquisa. Pesquisa que parte da ilha deserta, que pretende reconstituir as origens e a ordem rigorosa dos trabalhos, das conquistas que delas decorrem com o tempo. Mas é claro que a pesquisa é duas vezes falseada. De um lado, a imagem da origem pressupõe o que ela pretende engendrar, tudo que Robinson tirou dos restos do naufrágio. De outro lado, o mundo reproduzido a partir dessa origem é o equivalente do mundo real, isto é, econômico, ou do mundo tal como seria, tal como deveria ser, se não existisse a sexualidade. Eliminação de toda a sexualidade no Robinson de Defoe. Então vejam que no Robinson
do Daniel Defoe, o Robinson reconstrói com os despojos do navio aquela civilização que havia o cuspido, de certa forma, né, para aquela ilha deserta. Então ele reconstrói uma ordem econômica, uma ordem burguesa, uma ordem que implica o escravagismo e que implica o princípio da utilidade, que implica a divisão do tempo, a produção do tempo cronológico. Então, para isso também, o Deleuze indica, há uma eliminação da sexualidade no Robinson do Daniel Defoe. A sexualidade, a princípio, é o que pode vir. A sexualidade é o que pode vir perturbar essa ordem econômica. A gente vai ver isso mais ainda nos próximos encontros com o Georges Bataille, né? Como ele coloca a sexualidade, o erotismo, como esse elemento vai dilacerar a identidade e o princípio utilitário do mundo. Sigo aqui com Deleuze. Será preciso concluir a partir daí que a sexualidade é o único princípio fantástico capaz de fazer desviar o mundo da ordem econômica rigorosa fixada pela origem? Em suma, em Defoe, a intenção era boa. O que pode ocorrer a um homem só, sem outrem, em uma ilha deserta? Mas o problema estava mal colocado, pois ao invés de levar um Robinson assexuado a uma origem que reproduz um mundo econômico análogo ao nosso, arquétipo do nosso, seria preciso conduzir um Robinson assexuado a fins completamente diferentes e divergentes dos nossos, em um mundo fantástico, tendo ele próprio desviado. Então, Deleuze está dizendo que talvez seria mais interessante recolocar o problema da seguinte forma: não levar um Robinson assexuado a reproduzir um mundo econômico análogo ao nosso na ilha, mas levar um Robinson, a princípio, assexuado, porque a princípio ele congela a sexualidade, a um mundo que não reproduz a origem, mas desvia quanto aos fins. Ora, já que a sexualidade dele não vai encontrar, por exemplo, uma mulher a quem se ligar na ilha, já que, de certa forma, reproduzir o mundo econômico naquela ilha que é completamente anárquica, que, de certa forma, vai reagindo a essa imposição econômica, ele deveria desviar. Seria preciso fazer a pesquisa de um Robinson que desvia a sexualidade quanto aos fins. Então, ele não vai mais recalcar a sexualidade pelo trabalho e não vai encontrar, digamos, o que seria um suposto par complementar para ele, que é uma mulher. Então, ele precisa desviar quanto aos fins. E desviar quanto aos fins, a gente vai ver que implica encontrar a sexualidade como dirigida, originariamente, não a pessoas, mas a imagens. Em seguida, a elementos liberados, elementos livres. Isso Lacan já estudava de certa forma, gente, quando ele criou o conceito do objeto A, né? Quando ele falou que o desejo não se dirigia a pessoas, mas a cheiros, ao olhar, ao seio. Ele referiu o objeto A ao seio materno, às fezes, ao olhar, à voz. Então a gente está vendo aqui um objeto de desejo sendo desnaturalizado. Se é que em algum momento houve um suposto objeto natural de desejo. Colocando o problema em termos de fim e não de origem, Tournier se proíbe de deixar Robinson abandonar a ilha. O fim, o alvo final de Robinson, é a desumanização, o encontro da libido com os elementos livres, a descoberta de uma energia cósmica ou de uma grande saúde elementar,
que não pode surgir a não ser na ilha, e ainda na medida em que a ilha se tornou aérea e solar. É quando a ilha também libera o próprio duplo, do que antes era uma ilha apenas telúrica. Volta ao Deleuze. Henri Miller falava destes, citação do Miller, vagidos de recém-nascidos dos elementos fundamentais, hélio, oxigênio, silício, ferro, segundo Deleuze. E, sem dúvida, há um pouco de Miller, e mesmo de Lawrence, neste Robinson de hélio e de hidrogênio, de oxigênio. O bode morto já organiza os vagidos dos elementos fundamentais. Mas o leitor tem também a impressão de que esta grande saúde do Robinson de Tournier esconde algo que não é em absoluto milleriano ou lawrenciano. Não seria esse desvio totalmente essencial que ela implica, inseparável da sexualidade desértica? O Robinson de Tournier se opõe ao de Defoe por 3 traços fundamentais que se encadeiam com rigor. Ele é relacionado a fins, a alvos, ao invés de ser uma origem. Ele é sexuado. Estes fins representam um desvio fantástico de nosso mundo, sob influência de uma sexualidade transformada, no lugar de uma reprodução econômica de nosso mundo, sob a ação de um trabalho continuado. Então, 3 traços. A sexualidade aqui não se refere a diferença, né? O Robinson aqui se refere, é relacionado a fins e não a uma origem que ele vai reproduzir. Esses fins, eles vão ser desviados de um suposto fim natural, e esse Robinson é sexuado, ao contrário do Robinson do Tournier, que permanece durante todo o tempo assexuado, né? E só reproduz uma origem, trabalho ali. A libido vai toda para o trabalho. Sigo com Deleuze. Na verdade, esse Robinson não faz nada de perverso. Contudo, como nos desembaraçarmos da impressão de que ele é perverso? Isto é, segundo a definição de Freud, aquele que desvia quanto aos fins. Era a mesma coisa em Defoe, referir Robinson à origem e fazê-lo produzir um mundo conforme ao nosso. É a mesma coisa em Tournier, referi-lo a fins e fazê-lo desviar, divergir quanto aos fins. Referido às origens, Robinson deve necessariamente reproduzir nosso mundo. Mas referido aos fins, ele desvia necessariamente. Estranho desvio, que não é, contudo, daqueles de que nos fala Freud, uma vez que é solar e toma como objeto os elementos. Tal é o sentido de Urano. Citação do Tournier. Se fosse preciso, necessariamente, traduzir em termos humanos esse coito solar, é sobre as espécies femininas, como esposa do céu, que conviria definir-me. No entanto, esse antropomorfismo é um contrassenso. Na verdade, no supremo grau a que nós acedemos, Sexta-feira e eu, a diferença de sexo está ultrapassada, e Sexta-feira pode identificar-se com Vênus, tal como em linguagem humana pode-se dizer que eu me abro à fecundação do astro maior. Deleuze continua. Se é verdade que a neurose é o negativo da perversão, a perversão, de seu lado, não seria o elementar da neurose? Então, Deleuze está aqui parafraseando Freud, né, que dizia que a neurose é o negativo da perversão. A neurose é o negativo da perversão no Freud, porque a neurose já implica um desejo dirigido, passando pelas fases erógenas, já dirigida aos genitais, enquanto a perversão seria, o perverso seria aquele que fixa pelo caminho, que fixa em outras zonas erógenas. O Deleuze parafraseia o Freud, mas para colocar uma diferença. Não seria que a neurose,
a perversão aparece agora como elementar da neurose. Ou seja, o que o desejo investe antes dele ser fixado num objeto, passando por essa fase genital. Fixado num objeto, que é uma identidade, que é um outro. Então, talvez aquele conceito freudiano do perverso polimorfo caberia aqui. O perverso polimorfo ainda é aquele que investe nos elementos liberados, ou ainda não aprisionados nos corpos. O perverso polimorfo ele investe nos calores, nos cheiros, nas imagens. Ainda falando sobre outrem, sobre a perda de outrem. Página 231. O primeiro efeito de outrem é em torno de cada objeto que percebo, ou de cada ideia que penso. A organização de um mundo marginal, de um arco, de um fundo que outros objetos, outras ideias podem sair segundo leis de transição, que regulam as passagens de uns aos outros. Não, eu já li essa parte. Bom, agora já entrando no tema, começando a entrar no tema da questão da perversão. Página 238. Ora, esta dissolução progressiva, mas irreversível da estrutura outrem, não é o que o perverso atinge por outros meios, na sua ilha interior? Para falar como Lacan, a perempção de outrem, uma vez que inexiste a estrutura que poderia dar-lhe este lugar e esta função. Mas não é assim todo o nosso mundo percebido que se desmorona em proveito de outra coisa? Voltemos, por conseguinte, aos efeitos da presença de outrem, tais como decorrem da definição. Outrem, expressão de um mundo possível. O efeito fundamental é a distinção de minha consciência e de seu objeto. Essa distinção decorre com o efeito da estrutura outrem, povoando o mundo de possibilidades, de fundos, de franjas, de transições, inscrevendo a possibilidade de um mundo espantoso, quando ainda não estou espantado, ou então, ao contrário, a possibilidade de um mundo tranquilizante, quando eu me encontro realmente assustado com o mundo, envolvendo, sob outros aspectos, o mesmo mundo que se mantém diferentemente desenvolvido diante de mim, constituindo no mundo um conjunto de bolhas que contém mundos possíveis. Eis que é o outrem. A partir daí, o outrem faz com que minha consciência caia necessariamente em um eu era, em um passado que não coincide mais com o objeto. Antes que o outrem apareça, havia, por exemplo, um mundo tranquilizante, do qual não distinguíamos minha consciência. O outrem surge exprimindo a possibilidade de um mundo assustador, que não é desenvolvido sem fazer passar o precedente. Eu nada sou além dos meus objetos passados. Meu eu não é senão feito de um mundo passado, precisamente aquele que outrem faz passar. Se outrem é um mundo possível, eu sou um mundo passado.
Todo o erro das teorias do conhecimento é o de postular a contemporaneidade do sujeito e do objeto, enquanto que um não se constitui a não ser pelo aniquilamento do outro. O sujeito é um objeto desqualificado. O meu olho, ele está citando o Tournier, o meu olho é o cadáver da luz, da cor. O meu nariz é tudo que resta dos odores, quando a sua irrealidade fica demonstrada. A minha mão refuta a coisa carregada. Logo, o problema do conhecimento nasce de um anacronismo. Implica a simultaneidade do objeto e do sujeito, cujas misteriosas relações desejaria iluminar. Ora, o sujeito e o objeto não podem coexistir, porque são a mesma coisa, a princípio integrada no mundo real, depois lançada no refúgio. Fecha a citação do Tournier, sigo com Deleuze. Outrem assegura, por conseguinte, a distinção da consciência e de seu objeto como distinção temporal. O primeiro efeito de sua presença concernia o espaço e a distribuição das categorias da percepção. Mas o segundo efeito, talvez mais profundo, concerne ao tempo e a distribuição de suas dimensões, do precedente e do seguinte, no tempo. Como haveria ainda um passado, quando outrem não funciona mais? Então a gente vê aqui que, além daquelas categorias ligadas à percepção que o trem condiciona, né, que é o primeiro efeito da presença de outrem, além daquelas categorias, aparece aqui outra característica de outrem, que é fazer a distinção do tempo entre o presente e o passado. Outrem aparece como o presente e o campo virtual aberto pelo presente. E o eu como aquilo que é passado. Então, outrem não apenas divide sujeito e objeto, mas antes e depois. Uma distinção temporal. Vejam, o sujeito é um objeto desqualificado. O meu olho é o cadáver da luz, da cor. Porque no momento em que algo é percebido, esse algo já não é mais o mesmo, ele já passou. Então, aquilo que o eu absorve e retém é o passado. Enquanto o outrem implica o campo de possíveis e a passagem desse tempo, a passagem do presente ao passado. Se o trem distribui o tempo, as dimensões do tempo, o que vem antes e o que vem depois, o que acontece quando o trem não funciona mais? O que acontece com a nossa percepção do tempo? Eu diria que é um tempo sem espessura. É um tempo sem espessura porque tudo coincide num ponto. Tudo coincide num ponto sem que que a gente consiga perceber o que vem antes e o que vem depois. É um tempo em que não há distância entre nós e as coisas. Ou melhor, do ponto de vista espacial não há distância, há imediato, a coincidência. E do ponto de vista do tempo, a mesma coisa. É tudo ao mesmo tempo. São muitos tempos ao mesmo tempo. Isso é aniquilador com a consciência. Sigo com Deleuze na 240. Na ausência de outrem, a consciência e seu objeto não fazem mais do que um. Não há mais possibilidade de erro, não simplesmente porque outrem não está mais lá, constituindo um tribunal de toda a realidade,
para discutir, infirmar ou verificar o que acredito ver, mas porque, faltando em sua estrutura, ele deixa a consciência colar ou coincidir com o objeto, num eterno presente. Citação do Robinson, do Tournier. Dir-se-ia, por conseguinte, que os seus dias se endireitaram, já não se inclinam uns sobre os outros, têm-se de pé, verticais, e afirmam-se orgulhosamente no seu valor intrínseco. E como já não são diferenciados por etapas sucessivas de um plano em vias de execução, assemelham-se tanto que se sobrepõem exatamente na minha memória, parecendo-me sempre reviver o mesmo dia. Volta ao Deleuze. A consciência deixa de ser uma luz sobre os objetos para tornar uma própria fosforescência das coisas em si. Robinson não é senão a consciência da ilha, mas a consciência da ilha é a consciência que a ilha tem dela mesma, e a ilha nela mesma. Compreende-se, então, o paradoxo da ilha deserta. O náufrago, se é único, se perdeu a estrutura ou trem, em nada rompe o deserto da ilha, antes o consagra. A ilha se chama esperança, mas o eu, quem é? A pergunta está longe de ser inútil, nem sequer é insolúvel, porque se não é ele, então é esperança. Eis que progressivamente Robinson se aproxima de uma revelação. A perda de outrem ele o experimentara primeiro como perturbação fundamental do mundo. Nada mais subsistia, além da oposição da luz e da noite. Tudo se fazia contundente. O mundo tinha perdido suas transições e suas virtualidades. Mas ele descobre lentamente que é outrem, ao contrário, que perturbava o mundo. Era ele a perturbação. Outrem desaparecido não são mais somente os dias que se retificam, são as coisas também que não são mais baixadas umas sobre as outras. É também o desejo não mais baixando sobre um objeto ou um mundo possível expresso por outrem. A ilha deserta entra numa retificação, numa ereção generalizada. A consciência não se tornou somente uma fosforescência interior às coisas, mas um fogo nas suas cabeças, uma luz em cima de cada uma, um eu voador. Nessa luz aparece ainda outra coisa, um duplo aéreo de cada coisa. Citação do Tournier. Parecia-me então entrever por um curto instante outra ilha escondida. Essa outra esperança, eis-me transportado agora para ela. Eis-me para sempre instalado num momento de inocência. Fecho o Tournier e sigo com Deleuze. É isto que o romance descreve de maneira excelente, em cada caso, o extraordinário nascimento do duplo erigido. Ora, qual é exatamente a diferença entre a coisa, tal como aparece em presença de outrem, e o duplo que tende a se destacar em sua ausência? É que outrem presidia a organização do mundo em objetos e as relações transitivas entre esses objetos. Os objetos não existiam senão pelas possibilidades com as quais outrem povoava o mundo. Cada qual não se fechava sobre si, não se abria sobre outros objetos, a não ser em função de mundos possíveis, expressos por outrem. Em suma, outrem é quem aprisionava os elementos nos limites dos corpos, e mais ao longe, nos limites da Terra, pois a própria Terra nada mais é do que o grande corpo que retém os elementos. A Terra não é a Terra, a não ser povoada de outrem. Outrem é quem fabrica os corpos com elementos, os objetos com corpos, assim como fabrica seu próprio semblante com os mundos que exprime. O duplo liberado, quando outrem se desmorona, não é, pois, uma réplica das coisas. O duplo, ao contrário, é a imagem endireitada, em que os elementos se liberam, se retornam, todos os elementos tornados celestes, e formando mil figuras caprichosas, elementares. E primeiro, a figura de um Robinson solar e desumanizado. Citação do Tournier. Está satisfeito comigo, ó Sol? Olha-me, a minha metamorfose caminha no sentido da tua chama?
A minha barba, cujos pelos, como radículas geotrópicas, vegetavam em direção da terra, desapareceu. Em compensação, a minha cabeleira retorce os caracóis ardentes, como um braseiro dirigido para o céu. Sou uma flecha arremessada contra a tua fornalha. Beleza, de novo. Tudo se passa como se a terra inteira tentasse escapar-se pela ilha, não somente restituindo os outros elementos que retinha indevidamente, sob influência de outrem, mas traçando por si mesma seu próprio duplo aéreo, que a torna, por sua vez, celeste, que a faz concorrer com os outros elementos no céu e para as figuras solares. Em suma, outrem é o que, envolvendo os mundos possíveis, impedia os duplos de se endireitarem. Outrem era o grande abaixador, tanto que a desestruturação de outrem não é uma desorganização do mundo, mas uma organização de pé, por oposição à organização deitada. O endireitamento, a circunscrição de uma imagem vertical, sem espessura, depois de um elemento puro, enfim liberado. Foram necessárias catástrofes para essa produção dos duplos e dos elementos, não somente os ritos do grande bode morto, mas uma formidável explosão, em que a ilha largou todo o seu fogo e vomitou-se a si mesma através de suas cavernas. Mas por meio das catástrofes, o desejo retificado apreende qual é o seu verdadeiro objeto. A natureza e a terra já não nos diziam que o objeto do desejo não é o corpo, nem a coisa, mas somente a imagem. Então, o Deleuze descreve aí o mundo com outrem e o mundo sem outrem. O mundo com outrem é um mundo em que prevalece o elemento terra. E todos os elementos, os outros elementos, são abaixados, são presididos pela terra. Então, o Deleuze está referindo aqui à terra também ao que, depois com Guattari, eles vão chamar de juízo de Deus. O juízo de Deus tem relação com as estrias que a terra vai construir, a terra vai produzir. Tem relação também com as formas, tem relação com os ideais, com a subjetivação, com a significância. Mas quando os 4 elementos são liberados da terra e atingem o seu potencial aéreo, esses elementos vão passar os 4 a se comportar de uma maneira diferente. E a própria terra vai aparecer através do elemento aéreo. Então, vejam que parece que essa oposição aqui entre o céu e a terra diz menos respeito ao céu e à terra concretos do que um princípio abstrato de fluxo, de um lado, e, por outro lado, um princípio estratificado de organização. No Mil Platôs, isso vai aparecer como espaço liso e espaço estriado, orgânico e inorgânico. Mas, como eu disse no início, essa batalha, esse combate entre o céu e a terra, ele está presente em muitas mitologias, em muitas religiões. Em algumas delas, geralmente, o materno, o terrestre está ligado ao materno, ao feminino, e o celeste ao paterno, ao masculino. E parece que o Deleuze aqui aposta ainda nesse princípio masculino, né, de ereção generalizada, que teria a ver com esse endireitamento das coisas.